E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que nós estamos nessa quarentena aí? Em casa, né? Espero que todos estejam muito bem. Tranquilo? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar aí com a Segunda Guerra Mundial, beleza? E a primeira coisa que a gente vai analisar aí são as causas, óbvio, né? O que leva à Segunda Guerra Mundial? Então a gente vai falar aí bem rapidamente sobre os pontos, tá? Não é difícil, é fácil da gente analisar isso aí. Então, o primeiro ponto que a gente fala é o mesmo ponto da Primeira Guerra Mundial, que é busca por mercado consumidor e busca por matéria-prima. Ou seja, aí a gente volta lá para o finalzinho do século XIX. Com a Segunda Revolução Industrial, ocorreu um aumento da indústria, beleza? Um aumento da produção. Isso gerou uma sede por matéria-prima, beleza? E também gerou uma sede para o mercado consumidor. Por quê? A indústria, antes ela produzia, sei lá, um carro. Agora ela produz 10 carros pelo mesmo tempo. Um carro por dia, agora ela produz 10 carros por dia. Obviamente, ela vai precisar de muito mais matéria-prima para produzir isso e também vai precisar de gente para comprar, tá? Então, ela necessitou de matéria-prima e ela necessitou de mercado consumidor. O que os países industrializados fizeram? Eles fizeram uma nova etapa da colonização, o neocolonialismo. Beleza? Então, os países europeus passaram a colonizar o continente africano e o continente asiático. E os Estados Unidos colonizar a América Latina. Ponto. Tá? O que tem a ver isso com a Segunda Guerra Mundial? Falei com vocês lá na Primeira Guerra Mundial que aí aparecem os países que se industrializaram tardiamente, que é a Alemanha, a Itália. Beleza? Então ela tenta pegar o seu quinhão de mercado consumidor e matéria-prima. Só que o mundo já foi dividido entre Inglaterra, França, Bélgica, beleza? Os Estados Unidos. Nesse sentido, esses países voltaram então para as armas. Aí inicia a Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, essa questão de mercado consumidor e matéria-prima não satisfaz nem a Alemanha e nem a Itália. Portanto, isso vai voltar com a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, busca por matéria-prima e busca por mercado consumidor. A Alemanha e a Itália voltam a buscar esses recursos preciosos para sua expansão industrial. Esse é o primeiro ponto. Busca por mercado consumidor e matéria-prima. Primeiro aspecto que leva à Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que leva à Segunda Guerra Mundial, de novo, a gente fala de Primeira Guerra, que é o próprio Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes. No Tratado de Versalhes diz que a Alemanha é a única culpada da guerra, portanto, ela deve indenizar os países vitoriosos. Beleza? Isso leva a uma crise econômica na Alemanha, agravada com a crise de 29. Aí, meu querido, isso abre espaço para o totalitarismo. Hitler ascende ao poder com as ideias, né, do totalitarismo, mas o que interessa para a gente aqui é apenas o militarismo, o espaço vital e o ultranacionalismo, que são esses três pontos. Né? O ultranacionalismo é a exaltação da pátria. A galera que está um pouco em dúvida aí pode dar uma olhadinha naquela videoaula que eu falei sobre totalitarismo, que eu diferencio para vocês o ultranacionalismo do nacionalismo, tá? Mas o ultranacionalismo. Outro ponto importante é o espaço vital. Isso significa o seguinte, que para uma determinada nação crescer e se desenvolver é necessário um território para ele, beleza? Um terreno fértil. Beleza? E os alemães, nessa época, eles defendiam isso, dizia que a única forma deles alcançarem esse terreno fértil é através da guerra. Beleza? Daí vem o militarismo. Tranquilo? Então, Hitler, tá, quando sobe ao poder na Alemanha, ele investe pesadamente nas forças armadas, investe pesadamente na indústria bélica. Tranquilo? Então, o que nós temos aí que leva à Segunda Guerra Mundial? Que eu já falei. Busca por mercado consumidor e matéria-prima, beleza? O Tratado de Versalhes, beleza? O totalitarismo. Tranquilo? São esses pontos aí que eu falei com vocês aí já
das aulas anteriores, das videoaulas anteriores, beleza? Então, até agora, nada é novidade para vocês. Tranquilo? Show de bola? Agora, o que é novidade? Tá? A novidade é a política do apaziguamento que nós temos. O que é a política do apaziguamento? A Primeira Guerra Mundial, ela foi extremamente traumatizante para a população da época, beleza? A sociedade da época ficou muito traumatizada com a guerra, tá? Principalmente a Inglaterra. Então, o primeiro-ministro inglês, Chamberlain, ele busca evitar uma possível Segunda Guerra Mundial. Então, ele a todo momento ele quer evitar a eclosão de uma nova guerra. Tá? Então, essa política, essa diplomacia da Inglaterra é chamada de política do apaziguamento. Beleza? O que é isso, afinal de contas, a política do apaziguamento? Então, a política do apaziguamento é a Inglaterra tentando evitar uma Segunda Guerra Mundial. Ela acaba cedendo para Hitler as suas loucuras. Beleza? Tranquilo? Que loucuras seriam essas? Aí eu falo um outro ponto que leva à Segunda Guerra Mundial, que é as invasões. Como assim? O que houve? Falei com vocês, né, do neoliberalismo. Ou seja, o mundo, com o avanço da industrialização, ele passou a dividir os países industrializados, passaram a dividir os países subdesenvolvidos entre eles. Beleza? Então, os Estados Unidos colonizou o Brasil nesse momento histórico para fazer com que o Brasil comprasse os produtos americanos e vendesse matéria-prima para a indústria americana. Tranquilo, isso daí é matéria do neoliberalismo. Show de bola, ou imperialismo. Tranquilo? Tá, o que tem a ver aí? Cara, a Europa, ela é muito mais tensa com isso. Os Estados Unidos ficou isolado com a América, mas o continente africano e o continente asiático virou uma disputa entre os países europeus, beleza? Como o caso, por exemplo, da Líbia, tá? A Líbia, o Marrocos, beleza? A Líbia, ela foi aí um terreno que teve grande disputa entre a Itália, beleza? E a França, em que era uma colônia francesa, beleza? Busca para o mercado consumidor matéria-prima, no qual a Itália invade. Aí, político do apaziguamento Chamberlain. Chega lá, Chamberlain vai para a França e fala assim, entrega. Né? O que é a Líbia em relação à paz mundial. Só que quando ele fazia isso, a Itália e a Alemanha, ela crescia, falava assim, tá vendo? Eles têm medo da gente, então a gente porque nós somos melhores, nós somos superiores, então vamos tomar. Aí ela vai, invade a Etiópia, a Itália, e ganha a Etiópia por causa da política do apaziguamento, beleza? Depois ela invade a Eritreia, e aí ocorre de novo essa questão. Lá na Ásia, o Japão invade a China, Coreia, beleza? Territórios que eram ingleses e territórios que eram franceses, beleza? E político do apaziguamento, deixa. Tranquilo nisso? Isso são exemplos da política do apaziguamento, como que ela influenciou para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, beleza? Tranquilinho? Aí tá, agora a gente começa a trabalhar sobre o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. No totalitarismo, eu falei com vocês da Guerra Civil Espanhola, no qual a Alemanha e a Itália, principalmente a Alemanha, eles auxiliam aí num golpe de Estado, numa ditadura lá na Espanha, beleza? Uma ditadura totalitária, no qual o presidente da República eleito foi retirado do cargo porque ele era do Partido Comunista. Aí Hitler, com aquela política de caça aos comunistas, invadiu a Espanha, beleza? E auxiliou a Falange a tomar o poder lá, instaurando uma ditadura lá. Ponto. Beleza? Isso eu já falei com vocês no totalitarismo. Tranquilo? Agora, com a Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele estudou a Primeira Guerra Mundial e tentou evitar com que os problemas que a Alemanha enfrentou na Primeira Guerra Mundial apareçam na Segunda.
A primeira dela é em relação ao antigo Império Russo, agora a atual União Soviética. O que a Alemanha faz com a União Soviética? Ela faz um tratado de não agressão, o Tratado de Ribbentrop-Molotov, o Tratado de não agressão. Por que Hitler faz isso? Hitler, ele faz esse tratado de não agressão para se preocupar, para focar na França. Beleza? Que eu vou explicar por que depois. Deixa eu tratar primeiro essa questão aí. O que nós temos? Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que invadir a França e a União Soviética ao mesmo tempo. Então ela ficou no lado ocidental e do lado oriental. Isso limitou o poder bélico do seu exército. O que Hitler faz agora? Vou pegar um país de cada vez. Então ele faz um tratado de não agressão com a União Soviética. Beleza? Tranquilo nisso? Para focar na França, que era sua inimiga. Por que logo a França? É um outro ponto que leva à Segunda Guerra Mundial. Aí olha o efeito dominó. Parece brincadeira de criança, aquele que um dá um tapa no outro, né? Fica dando aquele brincadeira de soquinho. Não, o seu soco foi forte, aí vai só aumentando o nível do soco. Como assim? O que aconteceu? Cara, tudo começa aí lá na formação da Alemanha. Em 1871, acabou a Guerra Franco-Prussiana, beleza? No qual a Alemanha vence a França, beleza? Essa vitória foi tão esmagadora, que teve uma coisa chamada espírito revanchista. A França queria se vingar da Alemanha. Aí veio a Primeira Guerra Mundial. A França venceu. A França, vou me vingar. Ela vai e cria o Tratado de Versalhes, humilhando a Alemanha. A Alemanha, eu vou me vingar. Beleza? Então, é um outro exemplo aí. Tranquilo? Que leva à Segunda Guerra Mundial. Bem, vamos voltar aqui à questão dos tratados. Beleza? Então, vamos lá. A Alemanha faz o Tratado de Não Agressão com a União Soviética, beleza? Mas ela era proibido no Tratado de Versalhes de construir armamento, de ter exército. Como que ela ia dar aquela engabelada? Ah, professor, mas tem a política do apaziguamento de Chamberlain. Mas mesmo assim, tá? Ao construir um exército, a França poderia invadir a Alemanha. A Alemanha ainda não estava preparada para uma guerra. Como que Hitler ele tenta desenrolar essa parada? Ele cria um compromisso de combater o comunismo no mundo. Beleza? Então ele fala assim, não, eu vou ser o Cavaleiro Branco. Eu vou me comprometer a caçar os comunistas no mundo. Então ele assina uma parada chamada Pacto Anticomitém. Beleza? Que é um compromisso de combater o comunismo pelo mundo. Aí a Inglaterra, não, deixa a Alemanha construir armamento, deixa a Alemanha ter exército de novo, porque ela está fazendo isso para destruir comunista. Beleza? Só que o berço do comunismo, União Soviética, ele faz um tratado de não agressão. Beleza? Tranquilo nisso? Nesse momento, para você ter ideia, né, o Papa considera Hitler como cristão do ano, beleza? Hitler foi indicado aí o Prêmio Nobel da Paz, beleza? Para você ter ideia como que essa ideia colou. Tranquilo nessa? Show de bola? Ah, professor, você tá de caô. Infelizmente eu não posso mostrar aqui as fotos, porque limitação, tá? Eu não tenho condição de mostrar, mas se vocês quiserem procurar, só colocar no Google aí, beleza? Papa e Hitler. Que aí vai aparecer, tranquilo, o Papa da época lá. Então, voltando aqui. O que acontece? Hitler, ele assina o Tratado de Não Agressão com a União Soviética, beleza? Unificando todo o seu poderio militar. Ele cria esse Pacto Anticomitém, colocando aí uma espécie de disfarce nos seus verdadeiros propósitos, beleza? E ele necessita de alianças militares. O que ele faz? Ele assina o Tratado Roma-Berlim-Tóquio, beleza? Formalizando a criação do eixo.
Tá? Eixo, Segunda Guerra Mundial, é a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Beleza? Tranquilo nisso? Então nós temos aí, recapitulando o que a gente viu até agora. Quais são as causas que levam à Segunda Guerra Mundial? O espírito revanchista da Alemanha, que quer se vingar da França. Busca por mercado consumidor e matéria-prima. Beleza? O Tratado de Versalhes. O totalitarismo. Beleza? Nós temos aí a política do apaziguamento da Inglaterra. Show? Tranquilo esses pontos? Agora a gente vai começar a trabalhar a guerra em si. Beleza? Tudo começa com a Alemanha invadindo a Áustria. Beleza? Invade a Áustria, só que a Áustria, aí a gente tem uma questão que é engraçada. A Áustria fala que foi invadida, mas na verdade o que aconteceu na Áustria? A Áustria ela fez um plebiscito, tá? Ou seja, a população foi às urnas votar para saber se ia pedir ou não para ser anexada à Alemanha. E as eleições ganharam. Então foi aí uma mera formalidade. Hitler invade a Áustria, anexando a Áustria ao Terceiro Reich. Assim, deixa eu explicar para vocês o que seria esse tal do Reich. Beleza? Que na Segunda Guerra Mundial tinha o Terceiro Reich. O que é isso, afinal de contas? A Alemanha tem essa coisa histórica, beleza? De luta contra esse inimigo. O Primeiro Reich foi a guerra entre os germânicos contra o Império Romano, expulsando os caras lá no século IV, beleza? O Segundo Reich foi a unificação do Império Alemão em 1871, beleza? O Terceiro Reich agora, com Hitler, é a tentativa, né, é a unificação do planeta Terra sob o poderio da Alemanha nazista. Seria aí a Alemanha dominar o planeta Terra inteiro, tranquilo? E Hitler comandar o planeta, entendeu? Então esse é o Terceiro Reich. Então o objetivo de Hitler para o Terceiro Reich é dominar o mundo. Tranquilo, só lembrar daquele desenho lá, o Pink e o cérebro, dominar o planeta Terra, beleza? Então ele faz isso invadindo a Áustria, beleza? Invadindo a Tchecoslováquia, beleza? E a União Soviética, eu falei com vocês, né? Pô, e a União Soviética? Não fez aquele tratado de não agressão? Por que a União Soviética faz isso? Porque ela também tinha aí uma malandragem. O que ela queria? Ela queria dominar todo o lado oriental. Então ela domina a Lituânia, Letônia e Estônia. Então ela invade aquela área lá. Beleza? Então ficava a Alemanha invadindo a Áustria, beleza? A Tchecoslováquia e a União Soviética invadindo Lituânia e Letônia e Estônia. Beleza? Então aí fica nessas invasões territoriais. Tá? Tranquilo? O que aconteceu? E a Inglaterra deixa. O que é a Tchecoslováquia perante a paz mundial? Olha a política do apaziguamento de novo, né? O que é a Lituânia perante a paz mundial? O que é a Estônia perante a paz mundial? Deixa, beleza? O que levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial foi a Polônia, beleza? O que aconteceu? A Polônia foi invadida pela Alemanha nazista pelo lado ocidental, beleza? E a União Soviética invade a Polônia pelo lado oriental, beleza? Então foi uma espécie de corrida em que os dois países invadiram a Polônia. Quando chegou no meio, política de não agressão, os dois simplesmente pararam, beleza? Isso em 1939. A Inglaterra, o que é a Polônia perante paz mundial? Beleza? Deixa, não vamos fazer nada, tá? Mas o marco do início da Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia. Por quê? A Polônia é considerado o marco da Segunda Guerra Mundial? Por causa do porto de Danzig. O que seria essa questão? O porto de Danzig era um território alemão, tá? Com a independência da Polônia, lá no Tratado de Versalhes,
A França, para sacanear a Alemanha, pega o porto de Danzig, que era um território alemão, e dá de presente para a Polônia. Então a Polônia era uma vergonha para a soberania alemã. Por isso, a Alemanha invade a Polônia de forma extremamente ferrenha, tá? Violenta, beleza? E a União Soviética invade pelo outro lado. Tá? Por causa disso que a eclosão da Segunda Guerra Mundial é por causa da Polônia. Tranquilo? Aí a Alemanha, após isso, ela invade a Bélgica, beleza? Holanda, Noruega, Dinamarca, Suécia, beleza? E a França. Em 1940, todos esses países já foram derrotados pela Alemanha nazista. A Inglaterra fica isolada. Quando ela olhou em um ano, beleza? Em um ano, toda a Europa ou está do lado de Hitler ou já perdeu para Hitler. Por que o exército alemão teve essa vitória tão fácil? Tá? Por causa da Blitzkrieg, tradução, a guerra relâmpago. O exército alemão nazista, ele tinha aí uma tática de atacar o seu inimigo de forma rápida. Antes que ele perceba que está atacando, ele já perdeu. Tranquilo? Então, aí é aquele ataque rápido, dificultando aí a resistência dos aliados contra a Alemanha nazista. Beleza? Tranquilo? Então, em 39, inicia a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra vai até 45, com a invasão na Polônia. Em 40, a Alemanha invade esses países todos, Holanda, Dinamarca, Bélgica, França, Suécia, tranquilo? Todos esses países já venceram. A Inglaterra é isolada, tranquilo? E a União Soviética? Tratado de não agressão. Um não se mexe com o outro. Tranquilo nisso? Show de bola nesse ponto? Enquanto isso, e lá na Ásia, beleza? O Japão, ele invade, né, a China, conforme eu já comentei com vocês, mas ele expande o seu domínio lá no território, pela China, tá? Então ele pega aí os territórios da França, ele pega todos os territórios ingleses e ele domina as Filipinas inteiras. Tranquilo? Austrália também vai, Nova Zelândia também. Tranquilo? Show de bola? A questão é que ele bate de frente com os Estados Unidos. Tranquilo? Então aí, de até 41, qual é a visão aí? Nós temos a Alemanha invadindo a Europa, beleza? Só a Inglaterra que está batendo de frente com a Alemanha nazista, o resto já perdeu. Tranquilo? Show de bola? Na Ásia, o Japão dominando tudo. Tranquilo? Aí, o limite são os Estados Unidos e a Itália invadindo o continente africano. Beleza? África do Sul, beleza? Egito, Argélia, todos esses territórios são invadidos pelo exército italiano. E a Inglaterra, a isolada? Beleza? A Inglaterra, ela tentou salvar a França, mandando o seu exército para bater de frente com o exército alemão lá no território francês. Aí tem até o filme, né, Dunkirk, aquele filme lá, mostra justamente esse embate entre o exército inglês, o primeiro embate entre a Inglaterra e a Alemanha nazista, e a Alemanha, ela humilha a Inglaterra, ela vence, né, de forma formidável, em que a Inglaterra teve que fugir para sua ilha. Aí a Alemanha ficou com um problema sério, pois a marinha alemã não conseguia vencer a marinha inglesa. Então, o último reduto, a pedra, né, que limitava aí o domínio completo da Europa de Hitler era a Inglaterra. Como Hitler não conseguia invadir a Inglaterra via mar, o que ele passa a fazer? A aeronáutica, a Luftwaffe, tá? Em que a Inglaterra passava a bombardear todos os dias de 1940 até 1942 a Inglaterra.
cada cidade, tá, era bombardeada por ela. Não eram todas ao mesmo tempo. Um dia era uma cidade, outro dia outro dia outro. Se vocês tiverem um pouco de curiosidade, tem aí aquele pano de fundo, até o filme Nárnia, beleza? Em que o molequinho foge para um sítio de um parente distante. Por quê? Porque eles estão fugindo de Londres. Por quê? Por causa da Segunda Guerra Mundial, do bombardeamento alemão em cima da Inglaterra. Tranquilo nisso? E os Estados Unidos nessa? Os Estados Unidos, ele está na sua zona de conforto, tá? Como assim? Ele está vendendo para a Inglaterra, está vendendo para a França, está vendendo para a Alemanha, está vendendo para o Japão, ele está vendendo para a Itália, ou seja, ele está vendendo para os aliados e ele está vendendo para o eixo. É até aí que os Estados Unidos conseguem recuperar da crise de 29, com esse grande investimento no comércio. Tranquilo nisso? Show de bola? Então, qual é o mapa do mundo em 1941? A Alemanha dominou quase toda a Europa, exceto a Inglaterra. A União Soviética dominou o oriente da Europa, Lituânia, Letônia, Estônia e parte da Polônia. Tranquilo? A Ásia, quase domínio total do Japão, exceto alguns territórios dos Estados Unidos. E o continente africano pertencente à Itália. Então, se você tivesse em 1941, o eixo praticamente ganhou. O que aconteceu para reverter essa situação? 2 pontos. Primeiro, a Alemanha, ao atacar a Inglaterra constantemente, começou a perder matéria-prima. Ou seja, para bombardear precisa de petróleo para os aviões, precisa de pólvora, precisa de aço, ou seja, precisa de matéria-prima para construir o armamento, para construir os aviões, beleza? Precisa de comida para manter os soldados. Então, a Alemanha, ela começa a ter o revés de uma guerra longa, tá? Necessitando aí de recursos. E ela já pegou todo o continente europeu, exceto a Inglaterra. O que ela faz? Ela olha para os recursos da União Soviética. Então, na Operação Barbarossa, a Alemanha nazista invade a União Soviética. O que Stalin faz? O Stalin, ele primeiro ele já copia uma política já usada pela Rússia há trocentos anos, que é a tática da terra devastada. Ou seja, vamos destruir tudo, beleza? E recuar. Quando os alemães chegarem, ele não encontra nada, porque já está tudo destruído. Então, isso vai atrasar a marcha nazista até dominar todo o território russo, até a chegada da cidade de Stalingrado. A cidade de Stalingrado era a menina dos olhos de Stalin, e então ele exige, tá, que essa cidade seja defendida. E ele fala que a Alemanha será derrotada, beleza? E é justamente na cidade de Stalingrado que isso vai acontecer. Então, inicia-se a Batalha de Stalingrado, uma batalha que durou 1 ano. Foi a batalha mais violenta que teve de toda a Segunda Guerra Mundial, beleza? Entre a Alemanha nazista e Stalin, beleza? Depois de 1 ano de conflito, quem sai vitorioso nessa batalha é a União Soviética, beleza? Isso enfraquece a moral dos soldados alemães, beleza? E aumenta a moral dos aliados. Por quê? Pela primeira vez, Hitler tomou a derrota. Ele nunca perdeu. Desde 1939 até 41, ele não perdeu uma. Pela primeira vez, ele sofre a sua primeira derrota. Beleza? E aí, inicia a marcha, tá, do lado oriental. Ou seja, os aliados começam a invadir o território nazista pelo lado oriental. Beleza? Outra coisa que muda toda a questão aí é o ataque a Pearl Harbor. Japão ataca uma base americana, beleza? A base de Pearl Harbor.
no qual os aviões japoneses bombardeiam uma base da Marinha dos Estados Unidos. Beleza? Isso daí, a batalha foi extremamente fácil para o Japão, beleza? É considerada uma das batalhas mais bem-sucedidas da história da humanidade, cerca de 98% de sucesso, tranquilo? Pouquíssimas baixas japonesas, agora o índice de mortes altíssimo para os Estados Unidos. Então, por causa da guerra de Pearl Harbor, do ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, o que aconteceu em 1941? Tá? Em 1941 foi a entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial por causa da Operação Barbarossa. Na Operação Barbarossa, quebrou-se o Tratado de Não Agressão. E do outro lado, nós temos aí o ataque a Pearl Harbor, colocando os Estados Unidos na guerra. Então, nós temos aí, né, o que mudou, qual foi a mudança dos ventos da Segunda Guerra Mundial? A entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Aí forma o eixo. Nós temos a Inglaterra, beleza? Nós temos os Estados Unidos e nós temos a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, nos aliados. A França também faz parte, mas só como questão de praxe, só por questão de moral, porque ela já tinha sido derrotada em 1940, beleza? Mas ela está lá porque nós temos vários grupos terroristas franceses, né, carro-bomba, né, homem-bomba e os Combat 4 lá, batendo de frente com os nazistas, beleza? Tranquilo? Tá, aí a guerra, eu tenho que explicar para vocês alguns pontos, porque ela racha. Beleza? Nós temos lá a guerra no continente africano, nós temos a guerra na Ásia, beleza? No Pacífico, para ser mais exato, e nós temos a guerra na Europa. Tranquilo? Deixa eu falar para vocês primeiro na Batalha do Pacífico, beleza? Já que eu comentei com vocês a Batalha de Stalingrado, deixa eu trabalhar com vocês na Batalha do Pacífico. Quando o Japão ataca Pearl Harbor, né, quase toda a frota, né, toda a esquadra americana foi destruída. Praticamente toda do Oceano Pacífico, exceto o mais importante, que são os porta-aviões. Beleza? Que por coincidência teve uma tempestade no dia anterior, os porta-aviões não conseguiram chegar a tempo no porto, que era para estar no porto. Infelizmente, ou felizmente, o porta-aviões não conseguiu chegar. Quando chegou, o ataque já tinha passado. Beleza? Então, o porta-aviões sozinho não vai conseguir vencer. Então, os Estados Unidos, ele faz uma propaganda de guerra fortíssima. É só você dar uma olhadinha no filme do Capitão América, né? O Primeiro Vingador, Primeiro Vingador, no qual os Estados Unidos faz uma grande propaganda para as pessoas se voluntariarem para ir para a guerra, e aí geral vai, tem menores de idade, pessoas de 16 anos querendo ir para a guerra, filas quilométricas para a galera ir para a guerra, tá? O outro lado foi, os homens foram para a guerra, e as mulheres passaram a ter liberdade a ir ao trabalho. Isso é muito importante, porque os homens vão para a guerra e quem vai trabalhar como caminhoneiro, mecânico, soldador, né, pedreiro, são as mulheres. Isso vai modificar a própria luta das mulheres para ter igualdade. Então elas já tinham direito a voto, mas elas ainda eram consideradas pessoas inferiores. Então a partir desse momento ela passa a ter, passa a lutar com muito mais força para ter direito a trabalho, né, e assim por diante. Tranquilo? A luta feminista aí ganha um grande ás na manga por causa disso. Tá? E aí, a indústria americana, ela triplica a sua produção. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, antes do ataque de Pearl Harbor, sei lá, ele construía aí um tanque por dia. Agora ele passa a construir um tanque por hora, por causa desse esforço de guerra. Então, os Estados Unidos, com esse esforço de guerra, ele aumenta consideravelmente os seus navios, os seus aviões, os seus tanques. Tá? Ele tem aí um grande exército por causa disso. Tranquilo? E aí ele vai para o Pacífico lutar contra o Japão. Enquanto ele está fazendo isso, o Japão, terreno aberto, ele está dominando tudo.
os Estados Unidos, ele chega inclusive a abandonar o Havaí, com medo do Japão chegar àquela área. Então eles abandonaram o Havaí. Eles ficaram ali na região da costa oeste dos Estados Unidos, que é a Califórnia, aquela área ali, se preparando para o ataque japonês ali. Tranquilo? O que aconteceu? O Japão, ele também teve um outro problema com tempestades. Tá? A esquadra japonesa foi pega uma grande tempestade, dispersando seus navios. Beleza? Aí, os Estados Unidos, ele ataca esses navios. O Japão, com a sua política do Bushido, com a sua cultura do Bushido, para quem não sabe, é a tradição japonesa do samurai, no qual o samurai, se ele perder, ele deve se sacrificar, deve fazer o harakiri, beleza? Que é um suicídio, né, ritualístico, no qual ele vai limpar a sua honra devido à derrota. Portanto, os navios japoneses, eles não recuaram para se juntar e atacar novamente os Estados Unidos. Eles foram separados. Né? Ao ir separado, ele virou aí uma espécie de prato cheio para a esquadra americana. Beleza? Então, na Batalha de Midway, foi a primeira vitória que os Estados Unidos teve em cima do Japão, beleza? Revertendo essa invasão. Então, até a Batalha de Midway, o Japão que estava dominando todo o Oceano Pacífico. Após a Batalha de Midway, os Estados Unidos começam a recuperar o seu território no Oceano Pacífico. Show de bola? Tranquilo? Aí os Estados Unidos lá, ele vai dominando as ilhas, né, das Filipinas e assim por diante. Tranquilo? Lá na Europa, o que nós temos? Nós temos a União Soviética invadindo o território soviético, pelo território nazista, pelo lado oriental. Beleza? E lá no continente africano, os Estados Unidos, qual é a política dos Estados Unidos e da Inglaterra? Ele faz uma malandragem. Tá? Ele era inimigo da Alemanha, obviamente. Beleza? Inimigo da Alemanha, mas ele também não morria de amores com a União Soviética. Então, qual foi a malandragem dele? Beleza? Deixa a União Soviética e a Alemanha nazista se matarem. Provavelmente, o exército nazista é superior, provavelmente o exército nazista vai, né, sobressair, uma hora vai sobressair, vai derrotar o exército da União Soviética, o exército soviético. Depois que destruir a União Soviética, que é meu inimigo, eu vou lá e destruo a Alemanha nazista, que também é meu inimigo. Entendeu a malandragem? Então ele faz aquela arte da guerra. Ambos são meus inimigos, beleza? Apesar da União Soviética ser do lado dos aliados, beleza? Enquanto isso, eu vou para o continente africano. Beleza? Vai bater de frente lá com a Alemanha e com a Itália na região do norte da África e assim por diante. Beleza? Então, na Batalha de El Alamein, que é a batalha mais fervorosa, em que os aliados começam a recuperar territórios no continente africano, beleza? Do eixo. Beleza? O que aconteceu? A União Soviética estava ganhando cada vez mais da Alemanha nazista. Então os Estados Unidos falaram assim, opa, se deixar isso acontecer, quem vai ganhar a Segunda Guerra Mundial vai ser a União Soviética. Porque o negócio é a Alemanha. Beleza? Não é a Itália, é a Alemanha. Beleza? Então o que os Estados Unidos faz? O exército americano, comandado pelo general Dwight Eisenhower, ele cria aí o dia D, beleza? A Operação Overlord. Que operação é essa? Ele vai concentrar todo o exército dos aliados, exceto da União Soviética, beleza? E vai fazer um único grande ataque, que vai sair da Inglaterra para a França, beleza? Então é mais ou menos uma tática do enxame. Porque as praias francesas, que eram territórios nazistas agora, eles foram lá e fizeram uma puta defesa, entendeu? Com uma metralhadora .50, com minas submarinas, com
canhões, né, obus e assim por diante. Então, a ideia era da Operação Overlord. Quantas, né, pessoas aquele armamento mata por minuto? 100 pessoas. Então, vamos mandar 200. Então, foi coisa de louco. Foi a tática do enxame. Beleza? Então, em que os soldados eles vão numa única invasão, todo mundo, beleza? O exército, a marinha, a aeronáutica, todo mundo junto da Inglaterra, beleza? Dos Estados Unidos e da França e faz um único grande ataque. Beleza? Tranquilo? Então, esse dia foi chamado dia D. Então, os Estados Unidos, os aliados, eles conseguem invadir o território francês, começando, então, a frente ocidental, em que nós temos os Estados Unidos, os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e França, pelo lado ocidental, recuperando territórios nazistas, beleza? E pelo lado oriental nós temos a União Soviética. Então virou uma espécie de corrida. Aquele que chegar a Berlim primeiro ganha a Segunda Guerra Mundial. E enquanto isso, a Itália, né, que tem Itália também. Os Estados Unidos pegam os coadjuvantes, né, que eu gosto de falar dos coadjuvantes. Eles pegam os países latino-americanos, beleza? A Inglaterra pega os seus protetorados e para jogar para a Itália. Então, quem vai lutar contra a Itália? México, Argentina, beleza? O Uruguai, tá? A Irlanda, a Escócia, beleza? Então, são os coadjuvantes que vai lutar contra o coadjuvante que é a Itália. Né? Então, aí o Brasil cria aí a FEB, Força Expedicionária Brasileira, para lutar na Segunda Guerra Mundial. Tem uma curiosidade em relação à FEB, que a galera falava o seguinte, a galera falava assim, nunca que o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial, nunca, tá maluco, nunca. Rapaz, Brasil na Segunda Guerra Mundial, só no dia 31 de fevereiro, só no dia que vaca voar, só no dia que cobra fumar. Aí, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. Brasileiro é um bicho que tem que ser estudado. O que ele faz? Coloca como símbolo do exército brasileiro aí, da FEB, beleza? Uma cobra fumando cachimbo. E o grito de guerra dos caras é, agora a cobra vai fumar. Beleza? Aí o Brasil manda os soldados para lá para bater de frente com a Itália. Então aí o Brasil, né, Batalha do Parma, beleza? Batalha do Monte Castelo, né? Foram várias disputas que os soldados brasileiros bravamente, né, diga-se de passagem, bravamente conseguiram suas vitórias em cima do exército italiano e alguns até contra o exército nazista. Beleza? Alguns focos ali de nazistas no território italiano. Tanto que o primeiro país, né, do eixo a pedir arrego foi a Itália. Beleza? A Itália sai da Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro. Vitória dos países coadjuvantes. Tranquilo nisso? Show de bola? Enquanto isso, tá aquela disputa, aquela corrida. Lado ocidental, Estados Unidos, Inglaterra e França. E lado oriental, União Soviética. Beleza? O que aconteceu? Cara, foi um vacilo. O que aconteceu? Nós tínhamos dois generais comandando os aliados. Nós tínhamos o Eisenhower, dos Estados Unidos, e o Montgomery, comandando o exército inglês. O que aconteceu? O general Montgomery, ele faz um ataque na Holanda. Ao fazer o ataque na Holanda, ele consegue conquistar vários territórios holandeses, entretanto, ele não consegue conquistar o litoral holandês. Quando ele faz isso, né, os soldados dos aliados eles ficam cercados entre os nazistas. Isso atrasa a invasão dos Estados Unidos para a Alemanha. A União Soviética aproveita isso e continua a sua marcha, tanto que quem conquista Berlim foi a União Soviética. Portanto, né, aí a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas aí fica a União Soviética como a vitoriosa da Segunda Guerra Mundial, pois foi ela que conseguiu vencer Hitler. Beleza? Os Estados Unidos, quando ele chega lá, ele chega depois, por causa desse vacilo do general Montgomery lá na Holanda. Tranquilo nisso? Então nós temos aí, sim, tem a questão de Hitler. O que acontece, gente, com Hitler? Que fica aí um burburinho falando que Hitler não morreu, Hitler não mordeu, tá igual Elvis, né? O que aconteceu? Cara, é simples, tá? Quando os aliados venceram lá na Itália,
beleza? Mussolini, o corpo dele foi esculachado. A galera pendurou o corpo de Mussolini de cabeça para baixo na praça, dava soco, dava facada, dava tiro, esculacharam o corpo do sujeito. Hitler, quando viu isso, o cara ficou bolado. Falou assim, porra, eu não vou deixar isso acontecer comigo. Então, o que ele faz? Ele ordena que o motorista dele destrua o corpo de Hitler. Beleza? Então, Hitler toma veneno. Depois de tomar o veneno, ele dá um tiro na cabeça. A noiva dele, Eva Braun, faz a mesma coisa. Depois de fazer isso, o motorista de Hitler pega o corpo dos dois e bota fogo. Joga gasolina e pum, fogo. Beleza? Então não existe corpo de Hitler. Existe aí apenas alguns pedaços de ossos carbonizados, que está lá na Rússia hoje. Até hoje está lá na Rússia. Beleza? A Rússia, né, ela guarda 7 chaves. Isso aí para evitar com que alguns malucos aí, neonazistas, voltam a fazer propaganda nazista, transformar a ossada de Hitler como se fosse algo quase que religioso. Beleza? Então, a União Soviética vence a Alemanha nazista. Isso gerou um revés para os Estados Unidos, pois acaba a Segunda Guerra Mundial e quem sai como vitorioso é o grande pesadelo dos Estados Unidos, a União Soviética. Logo ela podia ser qualquer um, menos a União Soviética. É o perigo comunista. Beleza? E, ainda por cima, ele está lutando contra o Japão lá. Tá? Aí ele tem um problema, porque ele vai ter que cumprir, igual o jogo de futebol, o cara tem que cumprir tabela. Beleza? Ele já não vai ganhar o campeonato, o Brasileirão, a Libertadores da América, mas tem que ficar jogando. Beleza? Então os Estados Unidos, ela tá nessa. Ele tá nesse dilema. Beleza? E para piorar a situação, o Japão, conforme eu já comentei com vocês, tem a cultura do Bushido. Ou seja, eu não vou me render. O imperador japonês, ele falava a todo momento, falou assim, ó, nós vamos lutar até o último japonês, porque nós somos samurais, a gente não vai se render. Tanto que eles fizeram aí os kamikazes. O que eram os kamikazes? Kamikaze, se a gente traduzir ao pé da letra, significa piloto do sol. Tá? Que eram, né, os caras eram suicidas, os caras entravam no avião, atacavam os navios americanos, depois jogavam o avião em cima. Beleza? E se matava nesse processo. Inicialmente foi um grande sucesso, porque os pilotos eram experientes, né, bem treinados, só que os caras morrem. Aí o que acontece? É necessário colocar pilotos menos experientes e mal treinados. Então esses caras erravam os navios, né, e davam esses parangolé todo. Tá? Então os Estados Unidos, eles estavam aí lutando contra o Japão numa guerra que estava se estendendo, tá? E não ia adiantar nada, porque a União Soviética ia sair como a vitoriosa da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, o que os Estados Unidos faz? Ele vai lá e lança a sua primeira arma nuclear, beleza? No projeto Manhattan, os Estados Unidos estavam preparando a construção de armamentos nucleares, beleza? Então, no dia... deixa eu pegar aqui nos meus papeizinhos. No dia 8 de agosto de 1945, tá? Na cidade de... primeira cidade foi Hiroshima, beleza? Vai lá e lança uma bomba atômica. Uma cidade de 100 mil pessoas, num raio de 4 quilômetros, todas as pessoas foram pulverizadas. Cara, vira pó, nada. 4 quilômetros, olha o nível da parada. Beleza? O nível de destruição dela é muito maior, porque ainda tem o deslocamento de ar, tem a radiação. Beleza? Então... para você ter uma ideia, tá? A explosão foi tão forte, que o chão, a areia, superaqueceu, derreteu, a areia derreteu. As paredes, igual vela, tá ligado? Igual vela, as paredes, ao invés de ser destruídas, claro, né? Óbvio, teve a destruição por causa do deslocamento de ar, mas teve casas, teve prédios que elas foram destruídas por causa do calor. Ou seja, a parede derreteu. Olha o nível da destruição.
tá? Ah, professor, tá de caô, a bomba atômica é tão quente assim. Cara, ele é mais quente, o raio da explosão dele é mais quente que o Sol. Beleza? É como se você estivesse na superfície do Sol. Para você ter ideia do nível de destruição da bomba atômica que teve em Hiroshima. Aí os Estados Unidos, e aí, Japão, vai se render? Aí o Japão, não, que nós somos japoneses, que não sei o que. Aí 3 dias depois, outra bomba atômica na cidade de Nagasaki. 70 mil pessoas na cidade. Entendeu? O negócio é aterrorizante a situação. Beleza? É como se viesse como a gente faria essa descrição? Você tá lá, de repente você vê um flash, né? Igual máquina fotográfica. Você vê um flash. Aí de repente você, né, sente uma dor lacinante no seu corpo. É quando você olha, tem anjinhos do seu lado. O negócio é coisa absurda. E aí, Japão? Vai se render ao Japão? Não, eu me rendo. Beleza? Aí, no dia 19 de agosto de 1945, o Japão se rende, tá, incondicionalmente à Segunda Guerra Mundial. Tá? Quais são as consequências da Segunda Guerra Mundial? Cara, a primeira coisa é a morte, né? Um índice de mortes. 1/3 da população mundial foi dizimada na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Não tinha diferença entre militares e civis na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Outra coisa foram os campos de concentração. Tá? Os campos de concentração, o famoso Holocausto. Como que foi o processo do Holocausto? O Holocausto ele foi o seguinte, começou, tá, lá com a Noite dos Cristais. Tá? Como que foi todo esse processo? Hitler, quando sobe ao poder lá na década de 30, beleza? Ele começa a fazer um levantamento. Ele começa a catalogar quem é judeu e quem não é judeu dentro da Alemanha. Então, todos os judeus, né, eles foram catalogados. Aí, logo depois, ele cria uma lei dizendo que todos os judeus têm que ser identificados. Então, os judeus tinham que andar com uma faixa no braço branca com a estrela de Davi em azul. Beleza? As casas onde tem judeus têm que pintar a estrela de Davi. Tá? Os comércios, né, como barbearias, que for de judeu, tem que ter o estrela de Davi na porta. Tranquilo? Até a Noite dos Cristais. O que foi isso? Foi uma espécie de expurgo, em que eles prenderam todos os judeus em uma única noite. Tá? Prenderam os judeus, botaram fogo nas sinagogas, destruíram as torás, tá? Então foi uma perseguição a esses judeus. Onde eles foram presos? Eles foram presos em guetos. Tá? O que seria um gueto? Pegava um bairro de uma cidade, murava o bairro todo, deixava só uma entrada e uma saída. Tiravam todas as pessoas que moravam nesse bairro, óbvio, né? E colocavam só os judeus lá dentro. Beleza? Sem água, sem comida. Eles só podiam entrar e sair desses guetos com a autorização do exército nazista. Tranquilo? Eles saíam para prestar serviço ao exército nazista. Então, eles passaram a trabalhar por comida. Escravos. Beleza? Aí, conforme a guerra foi se desenrolando, tá? Hitler começou, então, a sua segunda fase, que é o expurgo. Então, ele começou a fuzilar todos os judeus que não eram aptos a trabalho. Idosos, né, crianças, eles iam lá e simplesmente fuzilavam. Só que isso era oneroso. Olha o nível, tá, do massacre foi. Passou a ser oneroso, passou a ser caro demais essa forma de matar judeu. Então, Hitler pega esses judeus e coloca em campos de concentração. Nesses campos de concentração, as câmaras de gás, no qual eles colocavam os judeus lá dentro e gás venenoso e as pessoas morriam lá dentro. Beleza? Esses campos de concentração eram territórios horríveis, no qual eles, de novo, eles trabalhavam como escravos para o exército nazista, tá? E para empresas que eram ligadas ao nazismo, ao totalitarismo. Aqueles que não conseguiam trabalhar, eles simplesmente iam lá e fuzilavam uma pessoa. Botavam ou então levavam para a câmara de gás. Como que eles faziam para as pessoas entrarem na câmara de gás? Tá? O Hitler ele foi muito esperto, né, na forma mais sombria da gente falar isso, mas o que ele faz?
ele manipula a esperança das pessoas. Tá lá, na entrada do campo de concentração, o trabalho libertará. Então os judeus, não, nós somos a mão de obra dos alemães nazistas. Eles não vão nos matar, só que eles queriam matar. Tranquilo? Não vão nos matar porque nós somos importantes para eles, porque a gente que trabalha para eles. Beleza? Aí quando eles botavam os judeus para as câmaras de gás, o que eles faziam? Mandavam os judeus tirar a roupa, entregavam um sabonete para cada um e falavam assim, entrem porque vocês vão tomar um banho para tirar a doença, como piolho, essas coisas. Eles entravam, os alemães iam lá, trancavam a porta, abriam gás, matava todo mundo. Tranquilo? Quando o exército aliado viu esse massacre, eles ficaram horrorizados com isso. Beleza? Então, quais são as heranças que nós temos da Segunda Guerra Mundial? A quantidade de mortes, beleza? Em que 1/3 da população mundial foi, ceifada durante a Segunda Guerra Mundial. A segunda coisa que nós temos é a própria formação da Guerra Fria. Como que nós vamos falar isso? Com os tratados de paz, beleza? Então, o que nós temos aí? O primeiro tratado de paz foi a Conferência de Teherã, tá? No qual a União Soviética, a Inglaterra e os Estados Unidos sentam para debater, os aliados, beleza? Sentam para debater qual seria o futuro do mundo. Aí fica decidido, primeiro, o que nós vamos fazer com a França? Como assim? Cara, vamos relembrar da França. A Alemanha, em 1940, invade a França e ocupa a França. Beleza? Em 1944, com a Operação Overlord, os Estados Unidos invadem a França. Então, o território francês pertence à Inglaterra e Estados Unidos. Então, na Conferência de Teherã, o que fica decidido? Vamos dar a independência da França. A França volta a ser um país independente. Tranquilo? Segundo ponto, a União Soviética exige a entrega da Lituânia, Letônia, Estônia e Polônia para ela. Então, a União Soviética incorpora esses territórios. Então, na Conferência de Teherã, o que nós temos? A entrega da Lituânia, Letônia, Estônia e Polônia para a União Soviética e a independência da França. Depois, eles se reuniram na Conferência de Yalta. Beleza? O que aconteceu na Conferência de Yalta? Primeira coisa, o que nós vamos fazer com a Alemanha agora? Beleza? O que nós vamos fazer com a Alemanha? Nazista. Então, primeira coisa foi, o nazismo foi considerado, proibido no planeta. Então, o nazismo é proibido no planeta. Um exemplo que nós temos aí é na UEFA, em que o jogador grego, ele fez um gol e comemorou fazendo a saudação nazista. Tá? Ele foi expulso permanentemente de jogar profissionalmente. Então, ele não pode jogar mais nem num campeonato carioca, mas ele pode jogar. Ele é proibido, foi proibido. Então, agora ele só pode jogar pelada. Beleza? Para você ter ideia do nível da parada. Tranquilo? Os jogos de celular, Clash of Clans, coloca o símbolo nazista no seu no formato do seu da sua vila para ver, você também sofre sanções, porque isso é crime mundial. Isso não é coisa de Brasil, isso não é coisa dos Estados Unidos, é coisa de mundo. Beleza? Isso na Conferência de Yalta. Beleza? Mas aí começa. Tá, a Coreia, a China eram territórios que agora está ocupado pelo Japão. Com a Segunda Guerra Mundial, enfim, e aí, o que a gente vai fazer com esse território? Vamos dar independência da China. Vamos dar independência da China. Só que aí a União Soviética, não senhor, eu quero a China para mim. Aos Estados Unidos, se você quer, eu quero também. Então começou a ter atritos, Já começou na Conferência de Teherã com a questão ali da Lituânia, Letônia, Estônia e Polônia, entre Estados Unidos e União Soviética. Agora a União Soviética está de novo na Conferência de Yalta por causa da Ásia. Então o que fica decidido?
a China vai virar um país independente. Mas um pedaço da China, não. A gente vai pegar um pedaço da China e vai transformar em um país chamado Coreia, em que a parte norte da Coreia, Coreia do Norte, vamos entregar para a União Soviética. A Coreia do Sul, vamos entregar aos Estados Unidos. A história da Coreia, obviamente, que a gente vai falar em Guerra Fria. Ou seja, a gente já começa a perceber um conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Beleza? Tranquilo? Então, tudo na Conferência de Alta. O que está nascendo nesse momento? Ou você, agora, os países terão que escolher. Ou você vai ficar do lado dos Estados Unidos, ou você vai ficar do lado da União Soviética. Beleza? Começa a surgir uma parada chamada zonas de influência. Zona de influência americana, capitalista. Zona de influência soviética, socialista. Beleza? Então, tudo na Conferência de Alta. Recapitulando, o que nós temos na Conferência de Alta? Beleza? Nós temos a divisão da Coreia, beleza? Coreia do Norte e Coreia do Sul. E nós temos o mundo sendo dividido em zonas de influência. E lá na Europa? E lá na Europa? Os Estados Unidos? Porra, e vamos fazer o quê? Né? Vamos fazer o quê lá na Europa? Porra, ó, eu quero Bulgária, esses territórios todos, Romênia. Então, a União Soviética exige a entrega de todo o leste europeu para ela. Aí, os Estados Unidos, pô, mas o que está acontecendo? Aí Churchill começa a ficar bolado, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Churchill fala o seguinte: a União Soviética ela está se preparando para uma futura guerra. Aí pronto, começa o nascimento da Guerra Fria. Beleza? Você vai ter que escolher um lado. A União Soviética nesse domínio do leste europeu inteiro. Aí chega para Stalin e fala o seguinte: por que você quer esse território? Né? Bulgária, Polônia, Letônia, Estônia, Romênia, né? Tchecoslováquia. Por que você quer essa área toda? Para você. Porque, ó, lá em Napoleão Bonaparte, invadiram meu território. Na Primeira Guerra Mundial, invadiram meu território. Na Segunda Guerra Mundial, invadiram meu território. Tô cansado disso. Eu vou querer um território, né, como uma espécie de salvaguarda. Se alguém for me invadir, vai ter que invadir esse território primeiro, para depois chegar à famosa União Soviética. Aí a Inglaterra quase morre. Ah, tá vendo? Ela tá se preparando para uma guerra. Aí pronto. Começou o problema. Beleza? Na terceira conferência, a União Soviética nem vai. Para você ter ideia do nível do atrito entre Estados Unidos e União Soviética, que é a Conferência de Potsdam. O que fica decidido na Conferência de Potsdam? A Conferência de Potsdam fica definido, tá, o que eles vão fazer com a Alemanha. Né? Vamos relembrar, a Alemanha foi invadida pelo lado ocidental, pelos Estados Unidos e Inglaterra, e pelo lado oriental, a União Soviética. O que eles fizeram? Vamos dividir a Alemanha. Tá? Fica a Alemanha Ocidental, nome oficial República Federal da Alemanha, do lado dos Estados Unidos, beleza? E a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, do lado da União Soviética, beleza? Então a Alemanha parte-se em duas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, beleza? Tudo na Conferência de Potsdam. O nazismo foi considerado crime mundial, beleza? Desnazificação, beleza? Desmilitarização da Alemanha e a criação do Tribunal de Nuremberg. Que tribunal é esse? É um tribunal responsável por caçar e julgar todos os nazistas que fizeram crimes de guerra, no caso, os campos de concentração. Beleza? Tranquilo nisso? Então aí a gente termina com essa aula. Um abraço para vocês, um abraço, um beijo, um queijo. Valeu!